Bom dia, vamos para nossa aula de revisão? Vem cá, olha só, nosso conteúdo é verbos, certo? Tempos e modos verbais. Antes da gente falar dos tempos e dos modos verbais, a gente tem que lembrar que existem as formas... Deixa eu só arrumar aqui o celular. Tá escorregando? Existem as formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais dos verbos? Falei isso em todas as aulas. Os verbos, em suas formas nominais, ele pode ser infinitivo, certo? Gerúndio ou particípio. O que acontece? Nessas formas nominais, os verbos não estão conjugados. Olha, o verbo falar. O verbo falar está no infinitivo. E qual que é a marca de infinitivo? O R. Se eu coloco ele no gerúndio, eu vou dizer que estou falando. O verbo no gerúndio indica movimento. Então, falar estático, falando, então indica o movimento. Ele sempre vai terminar com NDO. Tá? Falando, cantando, pulando, dançando, brincando, sempre com NDO. E o verbo no particípio, falado. Falado. Ele no particípio vai terminar sempre com ado ou ido. Então, vai ser ado ou ido. Então, essas são as formas nominais dos verbos. Vou falar aqui resumidamente porque é uma revisão e eu já falei isso em todas as nossas videoaulas e nas aulas ao vivo, tanto aqui quanto na escola, né? Então, o verbo cantar. Vamos escrever o verbo escrever. Deixa eu apagar aqui, que eu tô escrevendo parecendo uma doida. O meu apagador improvisado, porque eu esqueci o apagador na escola. Então, escrever. Qual que é a marca de infinitivo do verbo escrever? O R. No gerúndio fica escrevendo. Ó, continuou terminando com NDO. No particípio, ele é um particípio irregular. A gente não diz escrevido, a gente diz escrito, tá? Então, existe essa diferencinha de particípio. Tem um particípio regular, que vai sempre terminar com ado ou ido, e tem um particípio irregular, que é escrito, é feito, né? A gente não diz fazido, a gente diz feito. E assim sucessivamente. Quando os verbos estão na forma nominal de infinitivo, certo? Nós colocamos eles, nós classificamos ele em primeira, segunda e terceira conjugação. Então, sempre que ele está na forma nominal de infinitivo, nós classificamos como primeira conjugação, segunda conjugação, já está escrito conjugação lá, né? Segunda conjugação e terceira conjugação. Como eu sei, professora, o verbo deve estar no infinitivo. Se for de primeira conjugação, vai terminar com ar. Se for de segunda, com er. E se for de terceira, com ir. Certo? Então, sempre que o verbo estiver no infinitivo, a gente classifica o de acordo com sua conjugação. Entendido aí? Ok. Então, vamos apagar aqui para relembrarmos agora os modos verbais, que é super importante, né? Quando a gente coloca o verbo no infinitivo, ele não está conjugado.
Daí nós temos os modos verbais que servem justamente para que conjuguemos os verbos. Então, existe o verbo no modo. Então, existem os modos verbais. Certo? Existe o modo indicativo. Existe o modo subjuntivo e o modo imperativo. Rapidamente, o modo indicativo nos dá uma ideia de certeza, de afirmação, né? Algo que aconteceu, acontece ou acontecerá, mas é fato que vai ocorrer. O subjuntivo indica uma possibilidade. Então, é possível que você estude, se você estudar, quando você estudar. Então, é uma possibilidade. Já o imperativo, ele faz um pedido ou uma ordem, certo? Daí, dentro desses modos verbais, existem os tempos verbais, certo? No modo imperativo, a gente não põe nos tempos verbais. Então, vamos ver bem rapidão aqui. Então, ó, nós temos o modo indicativo, certo? Então, o modo indicativo, porque é a maneira na qual o verbo se encontra, por isso que ele é modo. No modo indicativo, temos 6 tempos verbais. 6 tempos verbais. Quais são esses tempos, professora? É o presente, o pretérito. O pretérito, esse pretérito pode ser chamado de pretérito perfeito. Vou fazer perfeito aqui bem pequenininho, certo? Temos o, vou resumir, pretérito imperfeito, certo? Pretérito mais que perfeito. Vamos ver se vai caber aqui no quadro. Temos o futuro do pretérito e temos o futuro. Certo? Dá pra ver? Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Temos o futuro. Ok? Então, cada verbo desse tem uma desinência verbal. O que é desinência verbal? Desinência verbal é a terminação do verbo. Por exemplo, o verbo cantar, estudar. Vamos pôr cantar, porque para caber aqui o espaço, tá? Porque estudar já fica maior. O verbo cantar, que a gente tanto fez na sala. O verbo cantar, nós temos o radical dele. Deixa eu só pôr ele lá em cima. No verbo cantar, nós temos o radical. E tudo que vem depois do radical é chamado de desinência. Então, olha só, no presente eu canto. No futuro, no pretérito, né, que é o pretérito perfeito, eu cantei. No pretérito imperfeito, quando a gente vai conjugar no pretérito perfeito, a gente tem que ver a que conjugação ele pertence. O verbo cantar é de primeira conjugação, então a terminação vai ser ava. Então, é eu cantava, certo? No pretérito mais que perfeito, a terminação é ara. Então, é eu cantara. No futuro do pretérito, a terminação vai ser ria. Ria. Então, é eu cantaria. E no futuro, eu cantarei. Vamos ver se vai caber para ver aí no quadro. Eu cantarei. Coube aí. Certo?
Daí a gente olha para todos esses verbos conjugados e vê até onde vai. Se mudar alguma coisa, já é desinência, não é radical. Aqui, ó, eu canto. A última letra é o O. Aqui, eu cantei. Já mudou, tá vendo? O pro I. Então, significa, alguma coisa caiu ali. Significa que esse E aqui, ó, é a desinência. Esse O aqui é a desinência. Eu cantava. Esse ava é a desinência. Então, nós temos cantava, cantara, cantaria, cantarei. Opa, tá, cantarei aqui, cantarei. Cantarei. Então, eu não posso dizer que o radical vai até o A, porque muda, tá vendo? Então, o radical é até o T, é o radical. E o que vem depois dele, desinência, ok? Então, nós vimos aqui os 6 tempos do modo indicativo. O modo indicativo, como eu já disse, indica uma certeza. Aí nós temos o modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica uma possibilidade. Fui ver o tempo. Então, olha só. No subjuntivo, a gente vai ver o presente, o pretérito. Em alguns livros vocês vão ver escrito pretérito imperfeito. Do subjuntivo, é óbvio, né? E o futuro. Quando a gente coloca o verbo no subjuntivo, a gente vai dizer assim, ó. Quando eu estudar, ele quer que eu faça as tarefas. Minha mãe quer que eu estude. Minha mãe quer que eu escreva. Meu pai quer que eu trabalhe. Então, tá vendo? Esse quer que indica que o verbo está no subjuntivo. Porque é uma possibilidade. A gente não sabe se você vai trabalhar ou não. Ah, quando eu viajar, é possível que você viaje, mas a gente não sabe quando. Então, esses verbos estão no subjuntivo. Então, quando eu vou conjugar no presente, eu uso o que antes da pessoa, certo? E se o verbo for de primeira conjugação, como cantar aqui, eu corto a marca de infinitivo, né? Porque eu vou conjugar e troco o A por E. Então, fica aqui eu cante. Isso no presente. Quando eu vou conjugar no pretérito imperfeito, eu vou usar o se e o SS no final. Então, fica se eu cantasse. Se eu vou conjugar no futuro, eu vou usar o quando. E daí fica quando eu cantar. Presta muita atenção nisso. Sempre haverá, às vezes não estará do lado do verbo, tá? Então, ele quer que quando eu estude, então, ó, tem o quando, tem o eu, depois é que tem o estude. Mas esse verbo ainda está no futuro do subjuntivo. E o modo imperativo serve para fazer um pedido ou uma ordem. No modo imperativo, eu vou retirar verbos do indicativo e do subjuntivo. Se for no imperativo afirmativo, eu vou retirar o tu e o vós do indicativo certo? E vou retirar o ele, ou você, né? O nós e o vocês do subjuntivo. Igual eu fiz lá na sala com vocês, certo? E o imperativo negativo, professora? Deixa eu só baixar aqui para você ver. E o imperativo negativo, professora? Torcendo o celular não cair. O imperativo negativo, eu acrescento não e tiro toda a conjugação do presente do subjuntivo, ok? Então, boa prova, bons estudos, até mais!